Aqui é o professor Wellington Queiroz. Eu estou começando aqui mais um vídeo para o canal Fazendo História. Para você que estava acompanhando o curso e conhecendo através da história, no último vídeo foi o último vídeo do curso. O curso acabou. A partir de agora, eu começo a falar dos vídeos do canal. Tentar mostrar o ponto de vista que eu tenho da história. Porque a história foi feita, ela foi escrita, ela foi marcada para ser como é. E se você conseguir entender isso como eu entendo, você vai entender que nós também podemos escrever a nossa história. Talvez eu não tenha poder para mudar a história da humanidade. E não é isso que eu estou propondo aqui. Mas você pode sim conseguir mudar a sua história. O foco do canal é mostrar para você que a história é feita, ela é fabricada, ela é construída, ela é escrita por alguém. Se você não escrever a sua história, alguém vai. Então você pode ter a oportunidade, a opção de tomar a caneta em suas mãos e escrever você a sua história. Existe um filósofo que é um dos filósofos que eu mais admiro o trabalho dele, chamado Immanuel Kant. O Kant, ele viveu no século XVIII. Na época, as pessoas estavam tentando entender como funciona o conhecimento, o entendimento humano. Queriam entender como nós aprendemos. E algumas pessoas diziam assim, não, nós aprendemos através de práticas. Só através de práticas, através de pôr a mão na massa é que nós conseguimos aprender. Outras pessoas diziam, não é assim, as pessoas aprendem através de raciocínio, de lógica. Você pode achar essa uma discussão pequena, mas na época isso tomava conta de boa parte do mundo que estava tentando pensar conhecimento. Alguns dos nomes mais importantes da produção de conhecimento da época pensavam isso. E o Kant conseguiu propor uma solução que foi ali um divisor de águas para a história. O que o Kant disse? O Kant falou o seguinte, olha, nem tanto um, nem tanto outro, calma, vocês estão muito extremos, né? Como funciona o conhecimento humano? O conhecimento humano, para Kant, funciona da seguinte forma, ele funciona primeiro com a parte racional, com a lógica, depois com a prática. Você quer fazer algo, então você vai e raciocina, pensa sobre o que você quer fazer. Depois que você pensa, você entende o que você tem que fazer. E aí você faz. E quando você faz, existe a chance de dar errado. Quando dá errado, você começa a avaliar o seu pensamento e a prática. Dali vai surgir um conhecimento que sim, aí é um conhecimento certo, correto, bacana. Então, para Kant, não é suficiente nenhuma nem a outra. Precisa haver uma junção das duas. Precisa ter o raciocínio e a prática. Isso mudou a nossa história moderna, porque a ciência e vários campos do saber começaram a entender que é necessário ter as duas junções. É necessário haver a junção das duas para que o conhecimento seja feito. Kant se torna um dos maiores nomes da filosofia, talvez o maior nome da filosofia moderna, por conta dessa grande solução. No meu canal, o meu método, eu posso dizer que ele é bem kantiano, guardadas as proporções. Intuitivamente, eu usei essa forma para aprender durante a minha vida. Se você observar no segundo vídeo do canal, onde eu conto a minha história, explico que foi bem essa a forma que eu utilizei para aprender a me conhecer. Porque na minha vida, por várias vezes isso aconteceu. Eu pensava em algo, eu planejava algo, eu raciocinava sobre algo, põe em prática, percebi que dava errado. Dali eu tentava tirar um conhecimento e seguir em diante. Tudo que eu fiz na minha vida que deu errado, hoje eu sei fazer? Não. Por exemplo, eu tentei montar um negócio, tentei montar uma empresa, deu errado, eu não consegui. Fali, eu perdi tudo ali. Hoje eu sei montar uma empresa? Até hoje eu não montei nenhuma. Nem sei se um dia eu vou tentar montar. Mas eu tirei um aprendizado
para a minha vida. Eu não estou aqui oferecendo um curso de como montar uma empresa. E se você quiser fazer isso, eu aconselho que você não me pergunte, porque eu montei e falei. Mas não é isso que eu estou oferecendo. Eu estou oferecendo aqui caminhos para que você possa se conhecer, instigar a você se conhecer. Agora, vamos supor que em algum dos meus vídeos alguém se interesse e resolva falar, não, agora eu quero me conhecer. Agora conhecer virou o meu objetivo. Mas pode ser que você pense isso e de repente pense assim, mas eu não faço nem ideia de como começar. Não sei nem como começar a me conhecer. Bom, por isso, a primeira coisa que eu fiz foi deixar pronto o curso, se conhecendo através da história. Porque para aquele que não tem a menor noção de como começar, o curso vai ser um passo a passo, um inicial, para você se colocar no caminho do autoconhecimento. Depois é com você. Você vai ter que gastar tempo com você mesmo. Mas para quem não tem nem ideia de como começar, o curso já está ali. É só você clicar, assistir os vídeos e começar a pôr em prática na sua vida. Portanto, eu tirei o meu método de aprendizagem do Kant. E aqui eu estou aplicando o Kant ao meu canal. Eu estou aplicando aqui o que ele falou. Nós precisamos buscar um conhecimento que venha um conhecimento da tentativa, do erro, do raciocínio. Olha como isso hoje está difícil de ser encontrado. Não vou dizer que não exista mais, mas está muito difícil de ser encontrado. Porque hoje o que existe, na grande maioria das vezes, você vê pessoas tentando se relacionar com pessoas que pensam igual a ela. Poxa, se você pensa 100% como eu, não há a possibilidade de você ver um erro no que eu faço, nem eu ver um erro no que você faz. É só num conflito de ideias que pode haver algum tipo de raciocínio para que surja uma nova ideia melhorada. Agora, quando alguém fala alguma coisa hoje e outra pessoa discorda, na maioria das vezes isso parte para um conflito e não para uma crítica, não para uma conversa, não para um diálogo que vai gerar conhecimento a partir dali. E é uma pena isso, porque seria dessa forma que o Kant falou que nós conseguiríamos chegar a um conhecimento bacana, através da discussão. Eu falei algo que você acredita que é de outra forma. Você poderia me falar isso. Não, eu não acho que é dessa forma. E aí, a partir dali, um começa a analisar a ideia do outro, vendo os erros que existem, e a partir dali chegaria num conhecimento melhorado. Mas a gente não consegue fazer isso. Infelizmente, a gente acaba, na maioria das vezes, vendo pessoas que, se alguém não concorda, parte muitas vezes para uma tentativa de um vencer o outro, um tentar mostrar que o outro está errado. Então, ninguém é perfeito, todo mundo tem erros, todo mundo tem coisas boas, mas tem coisas ruins. Só que não é 100% Kant aqui no meu canal. Porque eu discordo do Kant em um ponto. Você discorda do Kant. Você discorda do Kant. Calma, eu discordo do Kant, mas não é no ponto de vista filosófico. Onde eu discordo do Kant? Eu discordo do Kant no ponto de vista da fé. Meu irmão, o Kant era formado em teologia, velho. Você vai discordar do cara na Bíblia? Eu não estou dizendo que o Kant não conhecia os textos bíblicos. Eu sei que ele era formado em teologia. Porém, eu falei que eu estou discordando no campo da fé. Você pode até nunca ter pensado sobre isso, mas Bíblia e fé são coisas completamente diferentes. Veja, Satanás conhece a Bíblia. O que ele não tem é fé. Um ateu pode sim conhecer a Bíblia. E às vezes até melhor do que quem não é ateu. Mas ele não tem fé. Não estou dizendo que o Kant não tinha fé, mas eu discordo com ele na fé. A minha fé é diferente da dele. Por que isso? Por que eu discordo do Kant? Ele disse o seguinte, ele usou Deus como exemplo. E ele falou, Deus é um ser que pode ser compreendido, entendido pelo nosso raciocínio. A gente pode raciocinar e entender. O que não dá é para conhecer a Deus. Porque você não tem a prática, você não pode conhecer a Deus. Entendeu a lógica dele? E aqui está o ponto em que eu discordo com ele. Não no ponto de vista filosófico. Não estou dizendo que o raciocínio dele está errado, mas eu discordo dele na fé. Por conta daquilo que está escrito no livro de João, no capítulo 14, do versículo 21 até o versículo 24. Ali Jesus disse o seguinte, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama,
não guarda as minhas palavras. E a palavra que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O que Jesus disse aqui? E é a minha fé. E onde eu discordo do Kant? Kant acha que nós não podemos conhecer a Deus. Não podemos conhecer ao Pai. E nesse ponto eu discordo por conta do que Jesus disse aqui. Ele diz que aquele que tem os mandamentos e os guarda, me ama. E quem me ama é amado por mim e pelo meu Pai. E nós vamos até Ele fazer morada e vamos nos manifestar aí. Do ponto de vista da fé, eu acredito sim que é possível conhecer a Deus. Se você tiver os mandamentos e guardar os mandamentos. Então eu vou agora mesmo comprar uma Bíblia e botar na gaveta. Calma, não é isso que é ter e guardar os mandamentos. Ter e guardar significa ler a Bíblia, entender o que ela está dizendo. E depois que você entender o que ela está dizendo, colocar em prática na sua vida. Isso é ter e guardar os mandamentos. Jesus prometeu que aquele que fizesse isso conheceria, ele e o Pai se manifestaria a ele. Então eu acredito que sim, é possível conhecer a Deus, mesmo estando aqui. Não conhecer Deus na sua plenitude, mas sim é possível conhecer a Deus aqui. E é nesse ponto que eu discordo do Kant. E é nesse ponto que também está centrado o meu canal. Aqui, no meu canal Fazendo História, a Bíblia não é um acessório de consulta. A Bíblia é base. Tudo que eu vou falar aqui tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não tiver, eu não vou falar. Por quê? Porque para mim, o verdadeiro, o real conhecimento está aqui dentro da Bíblia. Muitas vezes, ao longo da história, o que era verdade mudou. E ainda pode mudar verdade para nós, seres humanos. Por que isso acontece? Eu acredito que isso acontece porque, na verdade, a única verdade que existe está dentro da Bíblia. Ela é a fonte de todo o conhecimento. Tudo que é certo, tudo que é verdadeiro está contido aqui. É um livro perfeito, com todos os ensinamentos para tudo. Não que Kant fosse ateu, ele não era ateu. Mas a crítica que ele fez, e eu entendo, fazia todo sentido para a época. Kant viveu o iluminismo. Se você estiver perdido, se você não lembrar mais das aulas da escola, o que era iluminismo, o iluminismo foi aquele movimento que surge ali, tentando trazer a luz ao mundo, né? Trazer o conhecimento verdadeiro ao mundo, tirando o mundo das trevas, que foi a Idade Média, a Idade das Trevas. E nesse momento, o iluminismo quer trazer um conhecimento real. As pessoas estão querendo de verdade falar coisas que sejam corretas, verdadeiras. E quem era detentor do conhecimento na Idade Média era a Igreja Católica. E a Igreja Católica trazia aquilo que era o que ela achava que era correto. O que ela achava que era correto, ela falava. Então, as pessoas que estavam caminhando no iluminismo tinham muitas vezes a necessidade de romper com qualquer tipo de relacionamento religioso. E aí, por conta disso, às vezes ficava até um mal-estar em dizer alguma coisa favorável à religião. Kant não era ateu, mas ele tinha essa necessidade de tentar separar o que ele estava dizendo da religião. E aqui entra um outro ponto de Kant. O fato de eu discordar dele também é kantiano. Olha que interessante isso. Porque o próprio Kant disse, olha, nós temos os nossos deveres. E sobre esses deveres, ele tratou um assunto que ele deu o nome de ética. E o Kant disse o seguinte, ele disse, olha, você concordar com tudo é antiético. Você precisa, para ter a ética em Kant, você precisa ter a sua avaliação interna. Então você precisa avaliar o que é certo e errado, precisa usar o seu raciocínio, precisa parar um pouquinho de querer andar pela cabeça dos outros, assumir a responsabilidade das suas ações e aí sim tomar uma decisão, mesmo que às vezes seja contrária ao que a maioria, ao que algum grupo específico diz. Por exemplo, a religião. Concordar 100% com Kant também seria errado, até no ponto de vista dele. Por quê? Porque eu discordo dele, porque eu tenho a minha fé diferente da dele. E se eu tentasse enquadrar o meu pensamento com o dele, eu não estaria sendo ético comigo mesmo. Por quê? Porque eu acredito que a Bíblia é a fonte do conhecimento, a fonte da verdade. E eu não poderia deixar isso de lado aqui. Eu precisaria trazer isso para ser ético, para ser real, para ser verdadeiro. Então aqui a base é sempre bíblica. Eu preciso apresentar
uma ideia histórica, para tentar mostrar para você que a ideia histórica está errada. Então, já que eu expliquei o contexto onde Kant viveu, veja, é sempre a proposta do canal. A proposta aqui não é fazer ninguém virar um especialista no assunto histórico. Eu vou tratar de história, mas eu vou sempre tentar mostrar o fato pelo outro lado. O lado que todo mundo conhece, eu vou falar pouco. Eu vou tentar mostrar o outro lado da história, tá? Então vamos lá. Kant viveu no final do século XVIII, começo do século XIX. O mundo estava acontecendo várias coisas, o mundo estava efervescente nesse momento. E tinha acabado de acontecer, estava no processo ainda de acontecer no mundo, muitas revoluções vindas da Revolução Francesa e da Revolução Industrial. O mundo estava em transformação nesse momento. E sobre esses dois acontecimentos extremamente importantes para a humanidade, tanto a Revolução Industrial, que mudou a forma com que a gente se relaciona com o mundo, e veja, vamos fazendo as análises para agora, porque agora nós estamos passando por mais uma Revolução Industrial, onde as máquinas estão tomando cada vez mais o espaço de seres humanos. E isso é inevitável, isso vai acontecer. Aqui no meu canal você não vai aprender como mudar a história da humanidade. Eu não acredito que isso seja tão possível assim, até por conta da Bíblia. A Bíblia diz que muitas coisas vão acontecer. Querer dizer que querer traçar um caminho para que isso não aconteça é querer ir contra a Bíblia, não tem como. Então muitas coisas vão acontecer. Nem sempre é possível você mudar a história, mas a sua história é possível mudar. Então, quando não for possível mudar a história da humanidade, se você tiver conhecimento da história, você pode mudar a sua própria história. Então, a Revolução Industrial ela coloca o mundo num caminho de mudanças que até hoje são mudanças que estão acontecendo. A Revolução Francesa ela foi uma revolução tão importante que ela pôs fim à Idade Moderna e marcou o início da Idade Contemporânea. Ela foi a revolução que trouxe inúmeras revoluções junto com ela, no decorrer dela, depois dela, né? Que foram revoluções políticas, ideológicas, né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, ela tirou da França um governo absolutista que detinha todo o poder, derrotou todo um sistema de governo que já estava ali há muito tempo e montou um novo sistema de governo completamente diferente do que existia, ou nem tanto, e mostrou para o mundo que era sim possível tomar o poder. Agora, olha que interessante. Para analisar esse fato histórico, como eu falei, eu não vou falar muito. Com história sobre a Revolução Francesa e sobre a Revolução Industrial, você vai encontrar muitas. Eu vou falar pouco do que a maioria fala, eu vou falar mais do outro lado da história. Para comentar essa história, eu estou usando esse livro aqui. Ó. Esse livro foi escrito por um historiador chamado Eric Hobsbawm. Se você nunca ouviu falar dele, se você der uma rápida pesquisa no Google, você vai entender quem foi Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores, né, do nosso período. O Eric Hobsbawm escreveu esse livro, que é A Era das Revoluções, e ele trata justamente desse período, tá vendo aí, ó, de 1789 a 1848. Entre as páginas 213 e 232, ele fala sobre o nacionalismo. Nacionalismo. O que é nacionalismo, se você estiver perdido aí? Nacionalismo é aquele sentimento de pertencimento a uma pátria, a um país, a uma nação. Nacionalismo. Esse sentimento de nacionalismo. O Eric Hobsbawm, da página 213 até a página 232, ele faz um longo raciocínio tentando mostrar que esse sentimento ele foi criado pela Revolução por essas duas revoluções, a industrial e a francesa. Ele finaliza na página 232, na última linha, no último ponto, ele finaliza da seguinte forma, ele fala: o nacionalismo, como tantas outras características do mundo moderno, é filho da Revolução Dupla. Da Revolução Dupla, industrial e francesa. O que o Eric Hobsbawm está tentando explicar aqui? Ele está tentando explicar que esse sentimento de nacionalismo foi criado por essas revoluções.
Ora, mas por que esse sentimento de nacionalismo foi criado por essas revoluções? Simplesmente porque ele não existia. Não existia nas pessoas antes dessas duas revoluções um sentimento de pertencer a um país. Quando existia um sentimento coletivo, ele era mais vinculado a uma religião do que a um país. Pensa a ideia do povo judeu. O povo judeu não estava ligado por ser um país, e eles nem eram um país no período dessas revoluções. Mas o povo ainda existia, e eles estavam ligados por uma ligação religiosa. Não de país, não de pátria, de nação, mas de religião. Acontecia assim com vários povos na Ásia, vários povos no continente africano, que se identificavam através de uma ligação religiosa. Isso existia muito forte. Agora, de país, de nação, ainda não existia. Essas duas revoluções levaram para o mundo inteiro, e aí elas não são influentes só no Ocidente, elas são influentes no Oriente também. Elas levaram para o mundo inteiro uma noção de que existe um país. Criação de país. Veja, o Egito vai se entender como país pela primeira vez após as revoluções, bancada pelas revoluções. Ali vem o conhecimento de país, e todo mundo vai se organizando como país. Para que isso? Para que a formação de país? Bom, se você voltar na explicação do iluminismo e entender que eles estavam lutando contra um poder religioso muito bem formado na época, ou, eu não vou dizer também lutando, mas pelo menos tentando criar uma opção a esse poder, você vai entender que era necessário apresentar algo que fosse conflitante à religião dominante da época, que era a religião católica. E aí eles começam a apresentar a noção de pertencer a um local político, não religioso, que é o país hoje. O país está muito mais ligado à política, ao seu exército, do que a uma religião especificamente, com algumas exceções. Alguns países ainda mantiveram a sua religião muito importante até na forma de governar. Mas a maioria conseguiu desvincular completamente a religião do país. Agora, olha, para pensar um pouquinho. Eu tenho a minha filha, a Júlia, ela tem 7 anos. Quando ela tinha 3 anos, voltando da escola um dia, ela me fez uma pergunta. Ela falou: papai, o que é um país? Bom, eu expliquei para a Júlia naquele dia, com muita dificuldade, eu expliquei o que é um país. Mas se você nunca parou para pensar isso, por um instante pense. Pense como é explicar para uma criança de 3 anos o que é um país. Veja como isso é difícil. E depois que eu expliquei para ela, eu fiquei pensando, por que é tão difícil explicar para uma criança o que é um país? E aí o pensamento mais lógico, o pensamento mais imediatamente que vem à nossa mente porque é um termo complexo para uma criança entender. Mas aí é que mora o problema. Por que é complexo? Um país não nasceu junto com a história da humanidade. Um país não nasceu com o mundo, com a invenção do mundo. Se você, como eu, crê na Bíblia e acredita no mundo, criação de Deus, não foi o nosso Deus que criou os países. Não foi Deus que determinou que de um lado do rio seria um país e do outro lado do rio seria outro país, e que o povo de um lado não pode passar para o outro lado porque é outro país. Não foi ele que criou isso. Fomos nós. Isso foi criação nossa. O ser humano criou isso. Por que o ser humano criou isso? Por que ele fez da forma que fez? Veja, fomos nós que fizemos. Não tem que ter uma explicação. Dizer é muito complexo é não querer pensar no assunto. Porque fomos nós que criamos. Por que criamos complexo assim? Criamos complexo assim para que exista realmente esse distanciamento do pensamento. Quem não faz parte do poder acha ele tão complexo que é melhor entender que tem que ser dessa forma mesmo e deixa assim. Tem que ser dessa forma. Veja quantas pessoas não fazem ideia do que significa a administração de um país, a política de um país, os cargos públicos de um país, os cargos executivos, legislativos, até os judiciários, às vezes, que a própria palavra meio que intuitivamente explica o que eles estão fazendo, mas até esses cargos, às vezes as pessoas não conseguem entender a função deles. Por que tanta complexidade? É necessário, porque são os trâmites burocráticos. Sim, mas de novo, nós é que criamos dessa forma. Por que teve que ser assim?
Existe uma discussão política em torno da criação de empresas há muitos anos, mostrando tanto que a burocracia no nosso país é complicada, porque tem países que demoram-se horas para abrir uma empresa. E no Brasil você estende esse período por alguns meses. Por que tanta diferença? Por que tanta burocracia? Foi criada, é só mudar. Por que criamos da forma que criamos? Criamos para haver esse distanciamento. Foi criado dessa forma para que quem não pertence tenha a ideia de distância. É muito longe de mim, não é possível entender, não é possível participar. É uma separação. Tem ali uma separação. Para que não tenha acesso ao poder. Por isso é tão complexo como é. E talvez você possa dizer assim... Mas espera lá. O Érico Hobsbawm só disse que criou o nacionalismo. Ele não disse que criou de propósito. Pode ter sido sem querer. Não é? Você não pode pensar assim? Então vamos lá. Lembra eu falei? Está entre as páginas 213 e 232. Na página 226, portanto, no intervalo, ele está raciocinando sobre a criação do nacionalismo. Ele diz o seguinte na página 226. A emigração e os deslocamentos periódicos dos camponeses rebeldes reforçaram ainda mais as comunidades de exilados. Foi entre essa diáspora cosmopolitana que as ideias da Revolução Francesa, o liberalismo, o nacionalismo e os métodos de organização política, através das sociedades secretas maçônicas, lançaram raízes. Essa não ouviu errado não, o Érico Hobsbawm. O Érico Hobsbawm fala que o ideal, a ideia, o liberalismo, o nacionalismo e os métodos de organização política, olha isso, o liberalismo, o nacionalismo e os métodos de organização política, já tinha sido criados os métodos, entendeu? Eles foram disseminados, espalhados através das sociedades secretas da maçonaria. Maçonaria, hoje ela não é mais uma sociedade secreta, ela está aí mostrando para o mundo inteiro que ela existe. Embora algumas pessoas queiram ainda não entender o tamanho do poder dela. Na última eleição que teve, o Major Olímpio, agradecendo ali, porque tinha acabado de ser eleito, não agradeceu aos eleitores dele. Ele agradeceu à Irmandade Maçônica, por estar ali dentro. Falou, própria voz dele, você pode pesquisar no Google, ele falou que ia trazer os preceitos da maçonaria para dentro daquela casa que tinha acabado de ser eleito. E finaliza ali com uma saudação agradecendo ao Gadu. Está lá, não vê o pior tipo de cego que é aquele que não quer ver, né? Ele falou isso lá dentro. Desde a Revolução Francesa até hoje, no meio do poder, instaurado no poder, está a sociedade secreta da maçonaria, que hoje não é mais secreta. Eles estavam ali patrocinando o caminhar dessas ideias. Eles estavam ajudando essas ideias a serem disseminadas. Era de propósito. Eles estavam bancando, através de movimentação das pessoas, a chegada dessas ideias em outros lugares. Se você observar bem, 1789, aqui no Brasil, aconteceu a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, se você não lembra, foi um movimento separatista. Eles queriam se separar daquele pedaço que era visto como Brasil, que pertencia à coroa portuguesa. E eles queriam se separar por vários motivos, cobrança de impostos que eles julgavam indevidos, abuso da coroa portuguesa, mas as ideias que vieram para cá vieram através de principalmente filhos de pessoas que moravam naquela região, que iam estudar que iam estudar na Europa, e na volta para o Brasil traziam essas ideias para cá. Essas ideias, dessa forma, eu estou dando o Brasil como exemplo, ela foi espalhada por todos os lugares do mundo, dessa forma. A maçonaria estava por trás desse patrocínio, do patrocínio da chegada das ideias em todos os lugares. Se você pensar um pouquinho, logo depois da Inconfidência Mineira, nós vamos ter a Conjuração Baiana, que teve mais ou menos o mesmo sentido, separatismo daquela parte que pertencia à coroa portuguesa, criar um novo país. Isso aconteceu em 1798, 1799,
torno de 10 anos depois da Inconfidência Mineira, e ali nós já temos a implantação de uma loja maçônica na Bahia, orquestrando ali, trabalhando por trás desse movimento separatista. A maçonaria estava trabalhando para construir esse sentimento de nacionalismo. E talvez você pode pensar aí agora. Não, pera lá. Isso não está dizendo também no texto. Ele só disse que eles estavam espalhando, mas talvez eles estavam espalhando boca a boca, como qualquer notícia se espalha hoje. Talvez era uma coisa sem querer. Por que eles iam precisar patrocinar a chegada das ideias? Né? Por que precisaria patrocinar a chegada de uma ideia em algum lugar? Vamos entender isso. Eu falei sobre a Revolução Francesa. O marco da Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, que era a prisão símbolo do poder absoluto do rei, onde inimigos políticos do rei ficavam presos lá na França. Então a queda da Bastilha ela aconteceu em 14 de julho de 1789. Acontece uma tomada de poder popular. A prisão, que era símbolo do poder do rei, é tomada. Muda-se o tipo de governo num país como a França, que era uma potência já mundial. E a notícia da queda da Bastilha para chegar em Madrid, segundo Eric Hobsbawm, na página 232 do livro dele, a notícia demorou 13 dias para chegar em Madrid. 13 dias. Segundo a minha consulta aqui, uma consulta que eu fiz no Google, até porque é só para título de curiosidade. Então, segundo a minha consulta no Google, a distância entre Paris e Madrid é de 1.274 quilômetros. Provavelmente dava diferença para a época, até porque, não sei, o Google pode ter calculado uma estrada que na época não existia, né? Então não é preciso, mas é para você ter uma noção de distância. 1.274 quilômetros. Demorou 13 dias para uma notícia dessa importância percorrer 1.274 quilômetros e chegar até uma capital de um país como Madrid. Agora, para a cidade de Péronne, no interior da França, é uma cidade que fica 133 quilômetros da capital, só 133, segundo Eric Hobsbawm, demorou quase que até o fim do mês para chegar a notícia, mais até do que 13 dias, do dia 14 de julho, quase até o fim do mês, para que a notícia chegasse lá. Por que isso? Porque primeiro as notícias se deslocavam na velocidade das patas dos cavalos. Então precisava que alguém fosse até lá levar a notícia. Era até possível mandar uma carta, por exemplo. Só que em vários locais do mundo, a chance seria de que essa carta chegasse e não encontrasse ninguém que pudesse ler a carta. Porque o grau de analfabetismo era enorme na época. Quais eram as duas principais formas de receber informação que o povo tinha nessa época? As duas principais formas eram através do governo político e através da igreja. O governo político já existe desde o Império Romano, até antes disso. A gente fala sobre política, né? Lá em Atenas, na Grécia, falamos sobre política. Lógico que a política existe, o que não existe é só o sentimento de pertencer a um país. Esse sentimento é que não existe, que ele está sendo criado aqui, tá? Então não vamos confundir. Então, a dificuldade de se levar informação nesse momento, ela era enorme, ela era gigantesca. E olha que nós estamos falando de uma notícia extremamente importante, como a mudança de país, uma revolução acontecendo num país como a França. Agora imagine você quanto tempo demoraria para as informações de como foi feito isso, os métodos de organização política para fazer isso. Imagina a demora que levaria, se é que um dia chegaria de forma correta, todas as informações de como fazer isso para os países. Precisava que alguém bancasse esse movimento de informações. Alguém precisaria bancar para que essas informações chegassem com efetividade aos locais, para que as pessoas das outras regiões pudessem se apoderar dessa informação e replicar onde elas estavam algo semelhante ao que aconteceu na Revolução Francesa. Era caro, precisava ser bancado. E foi bancado. E foi bancado por quem? Segundo Eric Hobsbawm, no livro Era das Revoluções, foi bancada pela maçonaria e algumas outras sociedades secretas. Você está entendendo que essa história de criar país não foi acontecendo,
foi um plano para a instauração de um tipo de governo, um tipo de poder separado da igreja. Eles pensaram, criaram métodos para isso, colocaram em prática e escreveram a história. Hoje existem países, e aí às vezes nem para pensar. Precisou da inocência da pergunta de uma criança para apresentar para mim uma ignorância humana. Não entendia. E a maioria das pessoas que estão à minha volta não entendem de onde veio essa história de país. E aí fica essa sensação de que aconteceu porque aconteceu e tudo bem. Não foi escrito. As pessoas da época podem até não ter entendido isso. E podem ter tido as suas histórias escritas por outras pessoas. Quantas e quantas pessoas morrendo em revolução que não foram bem elas que planejaram, mas alguém planejou por elas. Podem não ter entendido. Pode ter acontecido, tudo bem. Mas agora nós temos que entender porque tem a informação. A informação chegou. A informação demorou, mas chegou. De 1789 até o fim do século XX, começo do século XXI, para mim é um tempo bem demorado para a informação chegar. Quando ninguém banca, a informação demora. A informação chega rápido quando alguém banca ela, quando alguém paga por ela. E informação paga é caro. Basta você observar quanto custa qualquer tipo de comercial, propaganda paga em qualquer tipo de mídia. Eu faço uma comparação muito rápida para que você entenda. Imagina aquele canal, o principal canal da TV aberta aí do Brasil, no horário em que ele passa aquela sua programação mais indesejável, mas que continua passando ao longo dos anos. Imagina que no intervalo da sua programação alguém queira colocar ali um comercial. Ele vai pagar muito caro por isso, não vai? Só que quantas pessoas vão ouvir aquela informação que ele quer passar naquele momento? Vai ouvir, um número X de pessoas vai ouvir essa informação. No boca a boca, quanto tempo vai demorar até que a mesma quantidade de pessoas ouça aquela informação? No boca a boca, informação paga para como chegar à revolução, chegou aqui no Brasil. 10 anos depois já tinha uma conjuração baiana montada na Bahia com as bases do que aconteceu na Revolução Francesa, patrocinado pela maçonaria. Para a informação chegar, para esse conhecimento chegar a ser aberto para todos, demorou até a mudança do século XX para o século XXI. Demorou aí aproximadamente 200 anos. De 10, quando ela foi paga, para 200, quando ela não foi. Quem trabalha com mídia entendeu isso, entende faz muito tempo. Informação é caro, você quer passar a informação? É caro. No boca a boca, demora muito tempo. Por isso a informação teve que ser paga. Eles tinham pressa, eles queriam acelerar o processo de formação de países, de poder político, para que chegasse ao ponto de um dia um major olímpio da vida, sendo eleito, agradecesse à Irmandade Maçonaria. Porque realmente eles é que estão por trás da formação do poder político. Eles criaram um método de organização política que iria mandar nos países. Por isso o major olímpio teve que agradecer à maçonaria e não ao seu eleitor. A história ela não aconteceu. Ela foi escrita e ela continua sendo escrita hoje. E até hoje esse mesmo sistema de governo político cria um dualismo, tentando fazer o lado A e o lado B brigarem entre eles, né? E enquanto isso, as pessoas não entendem que o poder muda de mão para continuar debaixo da mesma cabeça. Só para isso que o poder muda de mão. O poder nunca sai debaixo da mesma cabeça. Você entendendo isso, você pode tentar mudar a sua história. A história da humanidade, às vezes, não é possível. Mas a sua você pode mudar. Não caindo nessas armadilhas. Veja bem, vou dar só um exemplo de como que você é induzido muitas vezes a tomar uma decisão que você não quer. Veja, houve essa polaridade, né? Houve essa dualidade. Essa divisão dual, sempre dois, né? O bom e o ruim, o certo e o errado, o esquerdo e o direito, enfim. As duas mãos do mesmo cabeça, do mesmo corpo. Imagina o que está acontecendo hoje no Brasil. Hoje, vamos colocar assim que exista dois lados políticos no Brasil, né? Lógico que existe muito mais. Mas vamos colocar assim, dois lados, né? Os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro e aqueles que não são apoiadores
do atual presidente, do Jair Bolsonaro, e muitas vezes até querem se identificar com a esquerda por conta disso, não sei porquê. Mas aí começa a se dizer o seguinte: qual é o seu posicionamento? Você é a favor ou é contra ele? E aí, lembra daquela história de dizer assim, olha, você não pode ficar em cima do muro, porque ficar em cima do muro já é escolher um posicionamento. Isso não está te obrigando a tomar um dos dois lados? Mas e se você não concorda com nenhum dos dois? Não existe apenas duas possibilidades. Eu posso não concordar com o governo do atual presidente. Isso não significa que eu queira voltar com algum presidente que já foi. Isso não tem absolutamente nada a ver. Mas as pessoas acabam querendo induzir você a tomar duas decisões, ou A ou B, ou preto ou branco. E muitas vezes eles dão um cinza ali no meio do caminho, como se ele fosse ou preto ou branco, para que você escolha. Não é bem isso, não é assim que funciona. Às vezes, nós não concordamos com nenhum dos lados. E veja, no fundo, muda-se a mão para continuar debaixo da mesma cabeça. Se você olhar a base governamental, ela se perpetua ao longo dos anos. A política é feita através de alianças, muitas vezes alianças que não fazem o menor sentido, mas para que continuem os mesmos governando. A cabeça não sai. Pode mudar de mão quanto você quiser. Então, muitas vezes, a exigência de que você tome uma posição é para que você se comprometa com um dos lados. Não importa qual, a cabeça vai ser mantida. Se você se afastar e eu perceber que nenhum dos lados é bom porque está embaixo da mesma cabeça, aí você está ficando em cima do muro. Chamam até de covarde algumas pessoas assim. Aí eu te pergunto, quem é mais covarde? Quem tem coragem de tomar uma decisão e ficar sozinho nela? Ou quem toma a decisão junto com a maioria? Quem é mais covarde? Será que realmente não se posicionar em todo momento é covardia? Sim, me posiciono sim. Nem a favor nem contra, porque não vai adiantar. Não vai adiantar. O governo não vai mudar de mão, porque o método de organização política já está dado há muito tempo por uma instituição que continua no poder até hoje. Pode mudar de mão quando quiser, a cabeça vai ser a mesma. Muitas vezes a história da humanidade não é possível ser mudada, mas você pode mudar a sua. Você não precisa apoiar nem político A, nem político B, para que a sua vida seja uma vida decente. O meu Salvador, meu Senhor Jesus Cristo, na Terra, não fez nenhum tipo de manifestação, nem contra, nem a favor ao império que ele vivia, ao Império Romano. Simplesmente porque não fazia sentido. Não fazia o menor sentido nem se posicionar nem contra, nem a favor. Jesus foi covarde? Porque ele não se posicionou nem contra, nem a favor? Presta bem atenção, você que é cristão, antes de você ir repetindo rótulos que colocam na sua boca. Não se posicionou nem contra nem a favor, é um covarde. Então você está chamando Jesus de covarde? Ele não se posicionou nem contra nem a favor? Porque ele disse que ele não era desse mundo. De outra forma, eu também tenho ali o Immanuel Kant dizendo o seguinte: olha, tem coisas que vale a pena ser discutido, tem coisas que não vale a pena ser discutido. Nem tudo vale a pena ser discutido. Para que a gente possa andar, a gente precisa entender isso, não ficar perdendo tempo discutindo coisas que nunca vão ter um desenrolar. Veja quanto tempo, né, quem está aí no comando do Brasil está ganhando com esse jogo de é bom ou é ruim o atual presidente. Eu percebo, obviamente, decisões erradas, decisões equivocadas, mas não significa que vai melhorar. O problema do brasileiro é que o brasileiro sofre de uma falta de memória absurda, porque se você conseguir puxar pela sua memória, há pouco tempo atrás, a culpa do Brasil estar assim era da Dilma, era só tirar ela de lá. Tiraram. E aí, melhorou? Se você não é capaz de mudar o governo, você pode mudar a sua vida. Não ficar se vendendo por disputa política. Não fica se vendendo por disputa política. Pensa o que você quer na sua vida. Você tem a responsabilidade de tomar as suas
decisões. Para Kant era assim. Kant dizia, olha, a ética você raciocina e você toma as suas decisões. A gente precisa ser responsável pelas nossas decisões. Nós não podemos querer colocar a responsabilidade das nossas decisões nas costas de outro. E hoje no Brasil está disseminado aí entre muitas pessoas a cultura do especialista. Não, eu vou ouvir o especialista e o que ele falar eu faço. Se ele errar, quem errou foi ele, não fui eu. Você é o quê? Quantos anos você tem? Você tem a responsabilidade das suas decisões. Quem vai tomar a decisão é você na sua vida. Para Kant era assim. Kant dizia, olha, nós temos que tomar as nossas decisões. Nem só para Kant era assim, mas principalmente o Senhor Jesus também diz que é assim. Porque ele disse no livro de Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 até o versículo 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está dizendo aqui é que a responsabilidade é individual. Se o seu grupo religioso está querendo fazer práticas que não cabem na Bíblia, não adianta depois você querer jogar a responsabilidade por ter agido contra a Bíblia no seu grupo religioso. Jesus está dizendo que a responsabilidade é de cada um. Você tem a responsabilidade, eu tenho a responsabilidade de pensar em minha vida e tomar as minhas decisões. Porque pesa para cada um. Está mais do que na hora da gente parar de querer colocar a responsabilidade das nossas ações nas costas de outro. Temos que receber a informação, passar pelo filtro da nossa razão, criticar, entender se aquilo é ou não correto. E aí sim tomar ou não a decisão. Obedecer qualquer um o tempo todo é burrice. Em todos os sentidos. Não importa quem esteja falando. Não importa quem esteja falando. Para Kant, se você obedece, você não tem ética. E para Jesus, ele não te conhece. Nós temos responsabilidade sobre nossas ações. Você pode não mudar a história da humanidade, mas a sua, você tem total condição de mudar. Basta você querer. Obrigado. Esse foi o primeiro vídeo do formato que eu queria para o canal, mostrando que a história não é por acaso. A história foi muito feita e foi muito bem feita, mas nós também podemos entender que nós podemos mudar a nossa história. Para isso, precisa se conhecer. Precisa se conhecer. Se você quiser começar, já tem um curso aí prontinho, se conhecendo através da história, vai ficar no canal aí por um tempo ainda. Se você quiser, vai lá, clica, assiste os vídeos e comece a se conhecer, comece a entender o que importa e o que não importa para você. Tá? Muito obrigado. Se vocês quiserem, eu vou achar muito bacana, se vocês quiserem deixar aí nos comentários o que eu falei nesse vídeo, se foi importante, o que você entendeu. Se você discorda, pode discordar, não tem problema. Eu não tenho nenhum problema de debater criticamente nenhum tipo de assunto. Só acho muito ruim quando alguém entra num embate tentando vencer o embate. Não é para isso que serve esse canal. Não estou abrindo uma disputa filosófica, teológica, escatológica com ninguém aqui. Nenhum tipo de debate eu estou abrindo. Nenhum tipo de embate eu estou abrindo aqui. Agora, aberto ao diálogo, aberto à crítica, a gente sempre está. Se você quiser fazer algum tipo de comentário, até críticas, fique à vontade, você pode me falar, aceite sugestões se você tiver algum tema que você queira entender, se também foi manipulado, todos foram, tá? Sem exceção, vou tentar trazer o máximo que eu puder. Se tiver algum tema que você queira entender, pode também deixar aí no comentário, que eu vou sempre que possível trazendo o tema para cá, né? Agradeço demais se você assistiu até aqui, fique com Deus, forte abraço, e até o próximo vídeo.